Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Luiz e hoje a gente vai aprender um pouquinho aí sobre como que acontece e como que funciona a navegação entre as telas no React Native, beleza? Então vamos lá. Bom, já tô com a documentação aqui aberta e para vocês encontrarem nessa parte aqui dos guides, tá bom? Os guias aqui que ele dá aqui, ó, Navigation, Between Screens, beleza? Então vamos lá, deixa eu traduzir aqui só para ficar mais de boa. Então, basicamente, o que é que ele fala, né? Que os aplicativos móveis, eles dificilmente são compostos de uma única tela, né? Básico, né? E para gerenciar a apresentação e a transição entre essas várias telas, geralmente é tratado pelo que é conhecido como navegação, né? O navigation, né? Ele fala algumas outras coisas aqui básicas. Então, para a gente usar a navegação no React Native, tem um cara aí que, por default, né? Que, como vocês podem ver, a própria documentação indica, que é o React Navigation, né? Essa libzinha aí que é para a gente poder usar para poder fazer a navegação. Tem um outro cara que também é usado aí, que é o React Native Navigation. Já, inclusive, participei de um projeto onde os caras usavam. Porém, eu particularmente prefiro o React Navigation. Eu acho muito mais de boa, muito mais simples. Mas, como qualquer outra coisa nesse mundo do JavaScript, sempre tem várias bibliotecas que resolvem o mesmo problema, né? Tem umas que são melhores que as outras, mas enfim. Eu particularmente prefiro o React Navigation, tá? Então hoje a gente vai falar sobre ele, beleza? Bom, então, para começar, você faz a instalação aqui do React Navigation, tá? Eu já fiz a instalação aqui no projetinho que eu vou mostrar para vocês, já para poder otimizar aqui a questão do nosso tempo, tá bom? Segundo passo, né? Faz a instalação desse React Native, acho que é Gesture, sei lá, Gesture Handler, né? Faz a instalação dele, né, que é para poder fazer a manipulação dos gestos, né, da questão das transições na telas. E tem o terceiro aqui que é o React Navigation Stack. Lembrando que na data que eu estou gravando esse vídeo, o React Native estava na versão aqui do 0.61, beleza? Então, em seguida, a gente vai começar a fazer a configuração. Essa configuração aqui, ela pode ser feita tanto no teu arquivo principal, pode ser o app, né? app.js, ou tu pode criar um arquivo chamado tipo routes, né? routes.js, né? Para poder deixar isso mais isolado, né? Então, como o que eu estou fazendo é só um exemplo muito básico, eu vou fazer essa criação no próprio app, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Ele faz a importação aqui, né? Desse cara aqui do Create App Container, né? Ele faz aqui o Create Stack Navigator, tá bom? E o que acontece aqui? Ele criou um constante aqui, main navigator, tu pode chamar do que tu quiser, tá bom? Pode chamar de app, pode chamar de navigator, do que tu quiser. E aqui ele chama esse cara, o Create Stack Navigator. Lembrando que tem várias maneiras, vários estilos de navegação que o React Native oferece, tá bom? Isso aqui é uma delas, que eu vou mostrar pra vocês. Tá? E tem as outras que também eu vou mostrar pra vocês também. O que acontece? Aqui é uma função aqui que recebe aqui um objeto. Vocês estão vendo aqui que recebe um objeto. E nesse objeto tu declara o nome que tu quer. Então, por exemplo, se tem uma tela lá, login, por exemplo, que vai ser a primeira tela, né? Tu coloca lá login, né? 2 pontos, e tu pode colocar aqui o screen, né? Um objeto aqui com o screen e o nome do cara que tu fez a importação. No caso, tu tem que fazer a importação, por exemplo, do teu componente que tu criou, tá bom? Por exemplo, o home screen, e o profile que tu faz a importação dele também aqui dentro, tá bom? Aqui ele não está mostrando, mas você tem que fazer. E aí o que acontece? Ele usa o Create App Container para encapsular, né, o main navigator que ele criou aqui, tá bom? E assim basicamente que é a configuração básico, né? É bem simples. Eu particularmente acho simples, né? Então o que acontece? Eu já criei aqui um exemplozinho bem básico aqui, tá bom? Bem feio aqui, mas é o que acontece. Quando tu usa o Stack Navigator, estou aqui no app aqui, ó, eu criei no próprio app, tu pode criar, por exemplo, cria tua pasta aqui, teu diretório src, cria um arquivo routes.js e tu pode fazer nele, né? Então tu pode fazer no app também, tá? Geralmente são feitos nesses dois. Questão de convenção, né? Então, enfim, vamos lá, o que aconteceu? Eu já fiz a importação dos dois aqui, como vocês podem ver, e aqui, como eu falei para vocês, aqui tem o import dos meus componentes onde eu criei. Criei aqui src, né, o source, components e esses dois caras aqui, né, que estão, um aqui eu fiz a estilização, que é essa estilização dessa tela aqui, e o profile que simplesmente tem um text aqui com o nome profile, tá bom? Então, o que está acontecendo? Fiz a configuração, ó, lá vocês podem ver que lá ele colocou home screen, né? Eu preferi colocar só como home, tá? Então eu criei aqui screen
Por que é um objeto? Porque tu pode fazer outras configurações além simplesmente do screen, tá bom? Vou mostrar para vocês mais na frente. E deu um create app container aqui como em Navigator. Lembrando, pessoal, esse tipo de configuração, essa configuração que tu vai fazer de cada biblioteca que tu importa no teu projeto, tu não precisa decorar isso aqui de primeira. Com o tempo que tu vai fazendo, tu vai pegando as manhas, tu vai aprendendo, tu vai, sabe? É questão de repetição, é prática. Então tu não vai saber isso aqui, tipo, assistiu uma aula uma vez, tu já vai saber como fazer com essa configuração toda aqui. Não, apesar de ser básica, né? Mas aí tu vai lá, configura uma vez, vai lá, configura outro projeto, e outra vez, outra vez. E aí quando se dá por conta, né? Tu já tá manjando aí de boa como que funciona essa configuração da navegação no React Native. Tranquilo? Então vamos lá. Uma coisa. Primeiramente aqui, o primeiro cara, por default que ele chama, é a primeira tela que vai aparecer, tá bom? Então, por exemplo, se eu trocar a ordem aqui e colocar o profile, a primeira tela que ele vai renderizar vai ser a tela do profile, tá? Ó, salvei aqui, beleza? Ó, renderizou o profile aqui, tá bom? Mas como eu quero que renderize primeiro a home, então eu coloco ela aqui na fila aqui em primeiro lugar, tá? Renderize novamente. Ó, um detalhe que vocês podem ver aqui na tela é que ele gera esse header aqui, né, por padrão, por default. Só que tu pode configurar ele aqui mesmo para tu poder tirar esse cara, tá bom? Então tu não necessariamente precisa desse header aqui. Por exemplo, se for uma tela de login ou de qualquer outra coisa que tu não precise, cara, tu não vai renderizar esse negócio aqui, certo? Então, tu pode... Caramba, vamos ver aqui o que está acontecendo. Se eu salvei aqui, home screen, load. Ai. Dá um Ctrl C aqui, pessoal, peraí. npm start. Às vezes acontece, tá bom? Vamos lá, carregando as dependências. Vamos ver se ele carrega a primeira tela lá. Tá bom? Beleza, dá um reload aqui. Vamos lá. Beleza, agora foi. Então, se eu quiser, eu posso tirar esse cara aqui, tá bom? Aí, o que acontece? Aqui na home, que é o primeiro componente que eu estou chamando aqui, para poder navegar, eu estou fazendo aqui, né, a desestruturação aqui desse cara aqui, desse navigate. Por quê? Quando tu faz a configuração no React, ele gera para ti esse cara aqui, ó. Vou vir aqui no debug aqui. Vamos ver aqui. Esqueci do console.log. Console.log. This.props. Tá? Esperar ele carregar aqui. Carrega, meu brother. Carrega. O cara tá tirando. Props. Beleza, agora carregou. Então vamos lá. O que acontece? Quando faz a configuração do React Navigation, ele gera esse cara aqui, tá bom? Ó, Navigation, esse objeto aqui, que tem várias outras propriedades aqui que também são objetos. Só que o que nos interessa nesse momento aqui é simplesmente esse cara aqui, ó, Navigate, tá? Que ele é uma função, tá bom? Fzinho de função aqui, ó. Ele é a função que vai fazer com que a gente navegue para outra tela que a gente quiser. Tem o Navigate, tem um pop, né? Que no caso tu vai voltar uma tela, né? E tu tem outros parâmetros aqui. Tem 7 parâmetros aqui, tá? Mas enfim, go back, né? Para voltar. Mas o que interessa pra gente nesse momento é o Navigate, tá bom? Então eu fiz caralho, eu me enrolo sempre. A desestruturação aqui, tá bom? E aí, deixa eu fechar aqui. O que tá acontecendo aqui? Eu tenho aqui a imagenzinha, o text aqui, e eu estou usando esse componente aqui, o Touchable Highlight, né? Que é um estilo de botão, um tipo de botão. E aqui no OnPress dele, né? Ou seja, quando o cara pressionar lá no botão, né? O que acontece? Eu tenho esse cara aqui, o Navigate, como eu falei, é uma função. Como primeiro parâmetro, ele recebe o nome da tela para onde eu quero navegar, no caso, o Profile, tá? Como tem aqui, ó, Profile, que está na fila aqui na configuração. Se eu colocar o nome de uma tela que não existe aqui, essa configuração não vai rolar, tá bom? E aqui eu posso passar parâmetros se eu quiser para essa outra tela. Então lá eu posso receber esses parâmetros. Isso é massa também, tá? Padrão, né? Mas aqui, ó, passa um objeto aqui, name, com o nome aqui, beleza? E aí o que acontece? Quando eu clicar aqui no entrar, ó, já navegou. E aí ele gera
esse cara aqui também, que é essa setazinha para tu poder voltar para a tela anterior, né? Então isso aqui também é massa. Porém, às vezes tu quer navegar e tu não quer que volte para a tela anterior. Por exemplo, se for uma tela de login novamente, tu não vai querer voltar pro login lá, sendo que tu já fez o login e já tá autenticado, né? Então tem como também tu tirar esse cara aqui, tá? Esse cara. Porra, tô me enrolando hoje, hein? Mas enfim, bom, essa é a primeira parte aqui da navegação, tá bom? Como que funciona o React Navigation. Como vocês podem ver, eu tô seguindo a documentação aqui certinho aqui, tá bom? Então, é uma coisa que esse cara aqui, o React Navigation, é uma indicação da documentação dos próprios caras, beleza? E aqui é o que eu já fiz aqui, tá bom? Que eu expliquei pra vocês, e dá um desses pontos próprios aqui, faz a desestruturação, consegui, né? E aí, ele fala o seguinte, ó, os roteadores, né? As rotas facilitam a substituição da lógica de navegação, né? E tal. Então ele explica outras coisas aqui. Se tu quiser ler mais, pode vir aqui nesse cara aqui que ele vai estar explicando. E tem um guia aqui dos primeiros passos do React Navigation aqui, que se eu clicar, ele vai navegar para a documentação oficial do React Navigation, onde tem mais detalhes sobre esse cara, tá bom? Tá, inclusive está na versão aqui 4.0, 4.x, né? E é isso, pessoal. Então, valeu e até a próxima.